Exatamente às 0:12h11 da madrugada de 23 de novembro de 2025, horário de Moscou, a planície congelada ao redor de Chatura, cerca de 120 quilômetros a leste da capital, deixou de ser um cenário de vapor e aço para se transformar em um quadro de guerra. O ar cheirava a lignito úmido e a resinas das florestas próximas. Ninguém imaginou que um enxame de drones ucranianos, ajustado para voar baixo e ler o relevo como um mapa tátil, havia encontrado sua janela. Não foi um ataque improvisado. As rotas de aproximação usaram bosques, vales e telhados industriais para cobrir os últimos quilômetros. Os drones principais, asa fixa, fuselagem composta, 3,2 metros de envergadura, hélice de passo variável e ogiva de 18 a 25 quilos, avançaram em formação escalonada, com atraso de 9 a 12 segundos entre unidades para saturar radares de setor. Abaixo deles, FPVs reforçados com gaiolas anti-explosão e cargas OSI, UAS de 1,5 a 2 quilos, seguiam colados aos desníveis do terreno, prontos para atingir cabos, válvulas e pontos cegos. Na retaguarda, 2 vetores de reconhecimento com ótica térmica marcavam na tela os alvos por brilho e por respiração térmica. Linhas de vapor, trocadores, estações de bombeamento. O objetivo declarado não era fazer barulho, era desorganizar calor. Forçar Moscou a sentir, na pele de seus radiadores, que a guerra podia apagar o inverno. Às 0:12, o primeiro impacto atingiu a cerca perimetral no quadrante sudoeste, onde transformadores auxiliares alimentam a instrumentação da usina. A detonação não foi grande, mas foi precisa. Arrancou um trecho de bandeja de cabos e lançou faísca sobre a brita úmida. Um guarda virou a cabeça instantes antes do segundo clarão. Mais interno, mais caro. Um drone de asa fixa entrou rente a 240 km/h pelo corredor entre o prédio das turbinas 1 e o edifício de água tratada, detonando contra o muro do pátio dos transformadores T3 T4. O golpe não buscou o óleo diretamente. Buscou a porcelana. 2 isoladores explodiram em chuva branca e uma barra se arqueou como se lembrasse, de repente, sua própria fragilidade. A usina se defendeu como sabe fazer um gigante, com procedimentos. As proteções diferenciais atuaram em milésimos. Os interruptores de potência abriram como lâminas brilhantes. Os disjuntores internos deram seu estalo seco. O operador da sala, com o capacete sobre a mesa e os olhos fixos no sinóptico, leu piscadas que não praticava no simulador havia meses. Bloco 2, redução controlada. Caldeira 1, baixar tiragem. Ilha térmica, modo contingência. Pelo rádio, a voz saiu áspera. Não interrompam o vapor. Mantenham a purga. Evitem golpe de ariete. Nessa escala, uma decisão errada não é fumaça. É aço que se rompe. Os drones não discutiram com a rotina. Aproveitaram-na. Um FPV, guiado por um operador que respirava como quem carrega um piano, subiu pela rampa de manutenção do prédio de desmineralização e cravou-se no revestimento de um cabo de 6 kV. Outro varreu com sua carga de fragmentação o painel de controle de uma bomba de água de alimentação. Um terceiro, com ogiva oca, buscou a carcaça de um trocador de calor e a perfurou com uma mordida limpa que soltou um jato branco sob pressão. O vapor transformou o corredor em névoa quente. Os sensores de chama dispararam. Finalmente, uma sirene soou. Às 0:13, uma aeronave de asa fixa tocou a borda do pátio de combustível. Não foi no grande tanque, foi no manifold da linha de retorno, onde o óleo combustível pesado repousa morno para não solidificar. A explosão levantou tampas, arrancou parafusos e desenhou um leque de gotas negras que acenderam a brita em 4 pontos. No primeiro minuto, 2 extintores de espuma e uma linha de água foram suficientes. No segundo, quando o vento mudou, os 4 pontos viraram 8 e uma poça começou a procurar declive. O chefe da brigada deu a ordem que ninguém quer dar. Cortem por cima e por baixo e abram espuma contínua. Nesse momento, Moscou já havia sentido o primeiro arrepio. Na rede de aquecimento de Chatura, prédios administrativos e bairros operários viram cair 1 ou 2 graus. Quase nada. Mas que de madrugada vira dúvida. As estações de caldeiras distritais acionaram o plano B. Gás em vez de óleo, mais bombeamento nas artérias urbanas, válvulas modulantes tentando manter pressão sem sobrecarregar a rede. Nos escritórios da capital, luzes acesas, telefones abertos, mapas elétricos como redes de veias sobre mesas longas. Ninguém fala em pânico quando existe protocolo, mas o protocolo não aquece por si só, precisa de tempo, precisa de sorte. A defesa antiaérea regional reagiu com o que tinha ao alcance.
Um Pantsir, colocado em um entroncamento de rodovias, abriu fogo tarde e alto, como se atirasse em uma revoada que já havia passado. As traçadoras desenharam um pente claro que, no entanto, penteou o vazio. Mais perto, um posto com metralhadoras 12,7 montadas em trípodes conseguiu cortar um FPV que vinha rente ao chão. O drone se desmanchou em uma nuvem de estilhaços que deixou marcas como garras em um corrimão. Não bastava. Resistir a baixa altitude exige olhos ao nível dos tubos, e naquela madrugada os olhos não foram suficientes. Às 02h15 veio o golpe que conta. Um drone de asa fixa com trajetória corrigida pelo vento nos últimos 300 metros encontrou o pátio principal de transformadores. Ele não atacou o tanque de óleo, buscou a aleta do radiador e a caixa de relés. A detonação fez placas vibrarem e expulsou um sopro escuro. Os aspersores de óleo foram acionados, depois espuma. O sensor de temperatura do enrolamento subiu 2 graus em 6 segundos e estabilizou graças à cascata branca que banhou o monstro. A imagem vista da cerca parecia uma tempestade domada. Água caindo de cima, fogo tentando subir, metal resistindo por ofício. A rede da Rússia é imensa, e mesmo assim sensível a pontos muito específicos. Chatura é uma estação nodal que alimenta não apenas sua cidade, mas também anéis que chegam às bordas de Moscou. Quando uma peça nodal falha, todo o sistema muda de postura. Rotas alternativas foram abertas. Laços temporários foram fechados para evitar correntes de curto-circuito. A frequência caiu 1/10 e voltou. Os trocadores de calor dos bairros do leste respiraram com menos pressão. Por minutos, o calor avançou mais devagar pelos radiadores, como uma maré hesitante. E na rua, as pessoas notam isso em uma única comparação. Hoje, a casa demorou mais para repetir o zumbido. Os drones ucranianos que não atingiram alvos nos primeiros minutos fizeram o que deviam: avaliar danos e buscar segundas oportunidades. Um vetor de reconhecimento girou sobre a chaminé alta a 300 metros e observou o pátio como um falcão. As áreas brancas na imagem térmica eram vida, as pretas, problema. Onde o fumo era mais denso, os FPVs mergulharam de novo. Um deles, manobrando rente a um corrimão verde oxidado, entrou sob uma escada metálica e explodiu como um martelo na base de um quadro elétrico. Não derrubou o prédio, derrubou o hábito de acreditar que o quadro era intocável. Para as brigadas internas, cada minuto foi um ofício. Os bombeiros caminharam de costas para o fogo e, com os olhos na espuma, abriram válvulas com manivelas que giraram como se há meses não se movimentassem, cortaram a alimentação de um duto com uma ferramenta que parece de outro século. A guerra não é futurista quando toca seu ombro. É feita de graxa, de capacete e de botas úmidas. Um operário com o nome escrito no capacete com marcador empurrou um carrinho de mangueiras com a serenidade de quem praticou o mesmo trajeto 20 vezes. Esse homem sustentou com sua rotina metade da história. Às 02h19, o fogo maior estava contido, mas a usina ainda não estava a salvo. Uma granada termite improvisada, carga secundária presa a um FPV com fita isolante e vontade, acendeu sobre um cabeamento antigo e reavivou uma língua de fogo que subiu por um suporte como uma serpente. Um jato de espuma e uma descarga de CO2 a devolveram ao chão. Aquela hora, os dedos tremiam não de medo, mas de adrenalina e frio. E o frio, naquela noite, jogou a favor de todos. Dos drones que rendem mais, do fogo que resiste, dos homens que sopram nas mãos antes de voltar a apertar a lança. A onda do ataque foi sentida em vilarejos a dezenas de quilômetros. Janelas tremeram, cães se agitaram e as redes locais se encheram de vídeos de céus mais alaranjados do que o razoável. Em Moscou, um gráfico mudou de cor no centro de controle da rede, de verde para âmbar. A cidade não apagou, não podia, mas deixou de confiar por algumas horas que o calor é uma constante matemática. E aí está o ponto. A Ucrânia levou a guerra a um lugar onde não há bandeiras nem pó de trincheira, mas sim chaves térmicas e quilowatts. E mostrou que podem ser torcidos à distância com ferramentas mais baratas que um míssil de cruzeiro. Às 02h24, os drones restantes se afastaram ou se sacrificaram contra o metal frio. O vento virou do nordeste e as plumas de fumaça se estenderam em direção às florestas. A usina ficou com feridas, painéis estourados, pintura borbulhada, isoladores como dentes quebrados, um transformador cheirando a óleo superaquecido, poças de espuma com reflexos de arco-íris sob a luz dos refletores. A noite cheirava a escola de incêndios, e nas rádios, pela primeira vez, ouviram-se vozes calmas, fogo contido, sem propagação, revisão de pontos quentes. Naquele mesmo momento, em Kiev, um mapa na parede mostrava uma marca de giz sobre Chatura e uma nota breve:
Energia, redução temporária. Aquecimento, afetado. Ninguém pendurou bandeira naquele quarto. Ninguém elevou a voz. Vitórias pequenas se servem como café quente, tomam-se rápido, agradecem-se e segue-se adiante. No comunicado que viria depois, sóbrio, com mais verbos que adjetivos, uma frase se repetiria: golpe profundo, efeito logístico. Isso não é heroísmo de cinema, é contabilidade estratégica. Menos calor esta semana, mais pressão no mês que vem, mais gasto da Rússia para proteger o que já considerava protegido. A manhã foi lenta. Às 03h10, técnicos com lanternas de cabeça mediram a temperatura dos enrolamentos com câmeras térmicas portáteis. Às 03h25, verificaram juntas de expansão. Às 03h40, religaram proteções e testaram o retorno de carga em etapas. Nos bairros, as caldeiras distritais aumentaram gradualmente sua respiração, como atletas que voltam a trotar após um susto. Alguns prédios permaneceram frios por horas. Em outros, os radiadores demoraram mais que o normal para estalar seu primeiro sussurro. O que aconteceu a seguir os deixou em choque. Inscreva-se para mais.